Eu sou Vitória Santiago, seja bem-vindo a mais uma edição do RB News. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, criticou a rejeição da urgência do projeto de combate às fake news, mas ressaltou que o PL precisa ser mais detalhado e ter mais debates entre os parlamentares antes da apresentação do texto final. Na semana passada, a Casa rejeitou a proposta de urgência para o combate à disseminação de notícias falsas pelas redes sociais. O PL não avançou para a avaliação de outras autoridades, pois por apenas 8 votos, os deputados não aprovaram a urgência na análise deste projeto de lei contra as fake news. O relator da proposta foi o deputado federal Orlando Silva. Ele havia apresentado um texto final no Congresso Nacional no dia 31 de março deste ano. Na ocasião, Orlando havia alegado que conversou com diversas autoridades antes da formulação e encaminhamento da proposta final. Hoje, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, destacou que alguns deputados se esconderam atrás da liberdade de expressão para defender as regalias das grandes empresas de tecnologia da informação, as conhecidas como Big Techs. Lira ressaltou que essas organizações devem ter responsabilidade civil com o que publicam, além de responsabilidade econômica sobre o que geram e ganham. Ele ainda disse que houve atitudes erradas entre os parlamentares e não teve debates sobre o assunto. Lira ressaltou que o debate ficou apenas no radicalismo e que muitos deputados não sabem quais são as mudanças previstas no projeto. O deputado destacou que deve haver um posicionamento sério sobre esse assunto para que até mesmo as eleições ocorram de maneira tranquila e respeitem a vontade popular. Arthur também afirmou que, caso ocorra o contrário, eles ficarão suscetíveis à vontade do judiciário, sendo que são eles que devem contestar o legislativo quando estes não querem fazer as leis. O projeto de lei das fake news tem o foco de verificar as informações publicadas nas redes sociais e propõe medidas de combate à propagação de notícias falsas pela internet. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta semana que vai criar um ministério para assuntos indígenas caso assuma a cadeira no Palácio do Planalto em 2023. Lula discursou durante um encontro emblemático de povos originários em Brasília. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve na última terça-feira no acampamento Terra Livre em Brasília, evento anual que reivindica os direitos indígenas. Antes de discursar, o petista recebeu presentes, foi abençoado em rituais com cantos sagrados e cachimbos e ouviu um hino nacional sendo interpretado na língua do povo ticuna. Certamente, os governos do PT não fizeram tudo o que deveriam ter feito, mas certamente ninguém fez mais do que nós fizemos nas nossas relações com os povos indígenas. E o que é grave é que praticamente tudo que nós fizemos foi desmontado. Lula desponta como favorito para as eleições de outubro com pesquisas eleitorais, indicando um confronto com o atual presidente Jair Bolsonaro no segundo turno. Embora a campanha só comece oficialmente em agosto, o ex-presidente de esquerda tem adotado cada vez mais um tom eleitoral em suas aparições públicas. Olha, se a gente criou o Ministério da Igualdade Racial, se a gente criou dos Direitos Humanos, se a gente criou o Ministério da Pesca, por que a gente não pode criar um ministério para discutir as questões indígenas? Por que a gente não pode criar? As políticas voltadas para os povos indígenas são de responsabilidade da Fundação Nacional do Índio, órgão criado em 1967.
Mas as organizações indígenas denunciam que, sob o governo Bolsonaro, a fundação atua contra o interesse desses povos. Então, para aqueles parentes que ainda não têm a terra demarcada, isso está paralisado, né? E para os parentes, para nós, como por exemplo os Kayapó, que têm uma terra demarcada, ainda assim sofremos, porque nossos territórios não estão protegidos, né? Nossos territórios estão sendo invadidos por garimpeiros, por madeireiros, então mesmo assim estamos sofrendo, né? Então, a candidatura do Lula demonstra uma esperança para os povos indígenas. Ele é uma esperança para nós, porque esse governo que está aí tirou muito direito nosso, muito. Tudo que ele faz é para acabar nós, nossa cultura, nossas matas, nossos rios, e não presta não para nós. Se voltar ao poder, Lula disse que é preciso criar um dia do revogaço para revogar todos os decretos que criam empecilhos aos direitos indígenas. O ex-presidente ainda afirmou que conta com a participação dos povos originários na elaboração do programa de governo. Vocês vão ter que participar da elaboração do programa de governo. Jovens indígenas brasileiros estão usando a tecnologia a seu favor. Eles encontraram nas redes sociais uma ferramenta para lutar pelo direito à terra e proteger suas tradições ancestrais. As reivindicações dos indígenas mais jovens são as mesmas de outras gerações, mas a forma de lutar por seus direitos mudou. Representantes de várias tribos estão ganhando notoriedade nas redes sociais e usam o canal de comunicação, que tem com milhares de seguidores, para lutar pelos direitos dos povos indígenas. E a juventude vem trazendo uma ferramenta nova de resistência, que é a internet, que é as mídias sociais, que é uma ferramenta que consegue fazer grande diferença na luta do movimento indígena. Um exemplo disso foi toda a nossa divulgação alcançar outras pessoas que ajudam mais a gente. Então, o papel da juventude é estar junto do movimento indígena, aprender com os mais velhos, aprender com as lideranças, para depois seguir o mesmo caminho e com as ferramentas da contemporaneidade. A geração mais jovem vive um momento desafiador durante o governo do presidente Jair Bolsonaro, que pressiona por uma legislação que reduza drasticamente a criação de novas reservas indígenas e abre as já existentes à mineração. A gente se torna um povo só, porque a gente luta pelo direito de todos. Então é difícil, mas a gente não desiste. Somos a existência mais de 500 anos resistindo, não é hoje que a gente vai parar e deixar o governo fazer o que quer, né? Então são esses pilares que a gente aborda: educação, saúde e demarcação de territórios. Os jovens participam do acampamento Terra Livre, que atraiu cerca de 8.000 indígenas de todo o país para a capital, Brasília. O evento começou no dia 4 de abril e vai até o dia 14. E no próximo bloco, tatuagens sobre cicatrizes estão devolvendo a autoestima de muitas pessoas. O RB News vai para um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com mais informações. Até já!